Bom dia, eu sou Carol Flaviano, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Essa é uma edição especial de aquecimento para o evento Casamento Restaurado. Nesse evento, eu vou ensinar o passo a passo para recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja à beira do divórcio. O evento Casamento Restaurado, ele vai acontecer no dia 9 de novembro, às 9 horas da noite. Então, não esquece, é dia 9 às 9. E aí, nesse evento, que vai ser 100% online, 100% gratuito, para que você consiga participar, você precisa se inscrever. Eu deixei o link lá na minha bio, é só você entrar lá, clicar no link e se inscrever, porque não vai ser um evento aberto, é um evento fechado, é um evento restrito, onde eu vou ensinar exclusivamente essas pessoas que estão dentro desse grupo. E quando você entra no link lá para se inscrever, você entra também num grupo de WhatsApp e nesse grupo você recebe o link da hora do evento, você recebe conteúdos exclusivos e muitas informações por lá, tá bom? Então, acabando essa live aqui, não deixa de se inscrever no evento Casamento Restaurado, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um obstáculo no casamento. É um dos maiores inimigos que a gente pode pensar assim do casamento, que é o egoísmo. Então, hoje a gente vai falar sobre como acabar com o egoísmo no casamento, tá? Então, se você tá passando por um casamento que tá praticamente à beira do divórcio, com certeza você já conseguiu perceber muito presente no casamento de vocês o egoísmo, né? Então, se você percebe o seu marido querendo fazer só as coisas dele, se você percebe o seu marido não dando importância para o casamento, dando importância mais para os projetos dele, para os amigos dele, para as coisas dele, você ficando sempre em segundo plano, seus filhos sempre em segundo plano. Se você passa por isso no seu casamento, então você tá no lugar certo. E se você conhece alguém também que passa ou já passou por isso, né, por esse mal tão grande que é o egoísmo, compartilhe essa live com essa pessoa também, que eu tenho certeza que vai ajudar todas vocês, tá bom? Bom dia aí pra todo mundo que tá entrando. Muito feliz com a presença de vocês, tá? E aí, no final, eu vou responder se vocês tiverem dúvidas aí ao longo da live, quiserem colocar no chat, fica à vontade, pode ir colocando e no final eu respondo as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar falando do que é o egoísmo, né? O egoísmo é quando você se volta pra você apenas. É um cuidado muito grande consigo mesmo. E o problema não é só o cuidado consigo mesmo. O problema não é você cuidar de si. O problema é você cuidar só de si. Entendeu? Então, quando a gente pensa em egoísmo, é esse o conceito mais simples que a gente pode dar. É um voltar-se pra dentro. É como se você vivesse uma realidade que é só sua. É como se todas as pessoas ao seu redor, elas tivessem que fazer coisas pra você. É como se você fosse o centro, entendeu? Então, quando a gente pensa em egoísmo, é disso que a gente tá falando. E quando a gente pensa na Bíblia, tudo que a gente aprende, né? Tudo que o cristianismo ele nos ensina, a gente entende que você ser egoísta, quanto mais egoísta você é, mais afastado de Deus você fica. Então, isso é uma coisa importante de se entender. Porque quando você se volta para dentro de si, você começa a enxergar a sua realidade totalmente diferente do que Deus gostaria que você enxergasse. Porque você só vê o seu prazer, você só vê as suas coisas, entendeu? Então, o fato de você ser egoísta, quanto mais egoísta você é, mais afastado de Deus você fica. Isso é um ponto de atenção enorme, porque se tem uma pessoa, ou até as duas no casamento, que tem, né, que é acometida, infelizmente, por esse mal da humanidade, que é o egoísmo, se você tem uma pessoa assim, pode ter certeza, essa pessoa, ela é afastada de Deus. Ela pode até dizer que segue, pode até dizer que acredita, mas se ela não mostra com ações, se livrando do egoísmo, ela não está próxima de Deus. Então isso é uma coisa, um ponto de atenção muito grande pra gente se atentar. E quando a gente pensa, né, lá no início de tudo, com a tentação de Eva, o que aconteceu ali com a Eva no começo de Gênesis? Eva, ela foi tentada pela serpente, e o que a serpente falou pra ela? Falou assim, olha,
se você comer daquele fruto, que foi o único que Deus falou para ela não comer, para eles não comerem, a serpente falou para ela, se você comer daquele fruto, você vai ser como um Deus. Então, o que a serpente ela plantou ali na cabeça da Eva? Eu não vou precisar mais depender de Deus, porque eu mesma, nós mesmos, eu e Adão, seremos o próprio Deus. Então, olha só, como esse egoísmo, esse não depender de Deus, trouxe essa tentação para Eva. Então, quando a gente pensa nessa história, quando a gente conhece essa história, a gente percebe que ali, no princípio, a gente já tinha o egoísmo fazendo parte da nossa vida, fazendo parte da humanidade. Né? Não só a esposa e mulher, marido e mulher, mas sim você como indivíduo, né? Você querendo ser maior do que Deus, você querendo se igualar a Deus. E essa é uma história mostrando, né, a presença do egoísmo, mas tem uma história bíblica também que mostra o total desprendimento do egoísmo, que é a história de Maria. Quando a gente para analisar o que aconteceu com Maria, quando ela estava lá sozinha e o anjo apareceu para ela e ele falou Ave Maria, cheia de graça. Então, ela, dentre todas as mulheres que existiam, ela foi a escolhida, né, para carregar no seu ventre Jesus. Ela foi a escolhida. Então, imagina você sendo a escolhida entre todas. Como que o seu ego ficaria? Não ficaria inflado? Só que a Maria, ela fez totalmente o oposto. Ela não falou que ela era cheia de graça. Quando ela recebeu essa informação e que qualquer uma de nós ficaria toda extasiada, né, se sentindo a última bolacha do pacote, a gente não ficaria assim? O que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi, ele falou pra ela, falou tudo o que ia acontecer e falou, olha, a sua prima Isabel, ela tá grávida, ela precisa da sua ajuda. O que Maria fez? Ela foi lá ajudar. Anota essa palavra aí, ela foi ajudar a prima. Ela não ficou se achando pra todo mundo que ela ia carregar Jesus no ventre. Ela foi ajudar. Ela não deixou o ego dela falar mais alto do que o servir. Porque ela entendeu qual que era o lugar dela ali. O lugar dela era de serva. Tanto é que quando ela chegou lá, depois de atravessar o deserto, e ela chegou para falar na casa de Isabel, e Isabel a recebeu, falou que o ventre dela também pulava de alegria, e falou, bendita és tu entre as mulheres. O que Maria falou para ela? Maria falou assim, eu até peguei aqui esse trecho, porque é um trecho muito bonito. A Isabel fala para ela, né, como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Então, olha como era pro ego dela tá super inflado. Olha como que realmente era pro ego dela tá falando muito mais alto ali. E o que Maria falou? Maria disse, minha alma exalta o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Olha só o que ela falou. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Você entende? Ela é totalmente dependente do amor de Deus. Ela não depende dela. E quando a gente pensa no ego, a gente pensa numa pessoa que depende totalmente dela mesma. É uma pessoa que acha que por tudo girar em torno dela, ela que é a responsável por tudo, ela que é a dona da verdade. Só que sabe o que acontece com essa pessoa? Quando ela percebe que ela não é tão boa assim, que ela precisa dos outros e principalmente que ela precisa de Deus, aí quando a tempestade vem, ela não consegue segurar. Por quê? Porque ela se sustentava só nela. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Esse é o egoísmo. Esse é o verdadeiro sentido de ser egoísta. E isso, para a pessoa que sofre, né? Porque é uma pessoa que sofre. Isso é terrível. O egoísmo dentro de uma pessoa, e assim, no casamento em si também, mas para a pessoa, é como se fosse o pior inimigo morando dentro dela. Então, quando você pensar agora no seu marido que é egoísta, ou até mesmo se você acha que você está sendo egoísta, pensa que você está deixando o seu maior inimigo dentro de você. O seu marido, ele é egoísta, mas ele está convivendo ali 24 horas com o inimigo, com um problema dentro dele.
Entendeu? Eu quero que vocês comecem a enxergar o egoísmo a partir dessa ótica, tá? Quando a gente pensa também no egoísmo, a gente pensa como ele sendo um carro que vai acelerar a sua ida para o pecado. Então, o fato de você viver num mundo, do fato de você ter esse entendimento que você é o centro, você tá o tempo todo querendo satisfazer o seu ego. Então, você chegar no pecado sendo vítima do egoísmo é muito mais fácil, certo? Então, isso também é um entendimento muito importante que eu quero que vocês tenham. Faz sentido? Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da autoestima. Por quê? As pessoas acabam confundindo muito autoestima, egoísmo. Será que eu tô sendo egoísma ou será que eu tô cuidando de mim? Então, para você não confundir mais, como que funciona? A autoestima, ela é importantíssima. Olha, eu podia dizer assim que é essencial para uma relação a dois o casal ter autoestima, né? Os dois sim terem autoestima. Mas agora, falando mais de vocês, mulheres, é importante a gente ter autoestima, porque sem a autoestima, a gente acaba sendo vítima da desconfiança, achando que o marido não te acha mais interessante, porque você não se estima, você não se acha boa o suficiente. E isso eu não tô nem falando de egoísmo, eu tô te falando de você como pessoa. Então, o fato de você construir a sua autoestima é ótimo, é bom e você tem que fazer sim. Agora, essa autoestima, ela vira um egoísmo quando ela para aqui. Quando você só faz coisas para levantar sua autoestima, faz uma coisinha aqui para levantar sua autoestima, faz uma coisinha ali e você para aí. Agora, quando você usa, né, quando você fica bem, quando você consegue restabelecer sua autoconfiança, sua autoestima e você tá bem, aí você tem que sair para ajudar os outros, para ajudar o seu marido, para ajudar seus filhos, para ajudar as pessoas ao redor de vocês, entendeu? Então, é uma linha muito tênue, é uma linha tênue aí que você precisa prestar atenção, mas para você não confundir mais, começa a prestar atenção nisso. Tudo bem, eu construí minha autoestima, mas eu parei aqui? Ou não, eu tô indo ajudar as pessoas? Ou não, agora eu tenho autoconfiança, eu tenho mais disposição. Antes eu nem conseguia sair da cama. Antes eu não tinha vontade nem de levantar da cama e agora eu tenho. Mas peraí, agora que eu tenho, o que eu tô fazendo com essa minha vontade? Eu tô só fazendo coisas pra mim? Ou eu tô ajudando as pessoas? Tô ajudando os outros? Eu tô ajudando os outros pensando no benefício pra mim? Se eu estiver pensando no benefício pra mim, é o ego falando. Então, quando você tem a intenção de construir a sua autoestima para ajudar, para se ajudar também, mas não parar aí e ajudar o outro, isso não é egoísmo. Entendeu? Então, não se culpe por querer se cuidar, não se culpe por se ajudar, por querer se sentir bonita, por fazer coisas para se sentir bonita, para se sentir bem, por estudar. Isso é importante para você, mas não pare aí. Porque quando você para aí, vira egoísmo, certo? E quando a gente pensa no casamento, você cada vez mais viver uma vida egoísta, viver uma vida individualista, menos você consegue resultados bons no seu casamento. Porque mais você vai ficar com o vício de ir para o mundo para satisfazer algo em você, certo? Então, quero que vocês tenham aí esse entendimento. E por que para o casamento é um obstáculo muito grande o egoísmo? Porque a partir do momento que você, como mulher, e o seu marido como homem, como pessoas em si, começam a viver uma vida individualista, uma vida voltada para si, cada um começa a fazer as suas coisinhas, cada um começa a criar rotinas, criar situações ali no dia a dia para satisfazer esse eu, para satisfazer as vontades. E aí que vem aquela falta de tempo, vem aquela correria do dia a dia, porque a gente tá o tempo todo buscando satisfazer esse ego aí, entendeu? Se a gente tá muito desprendido de Deus, a gente tá o tempo todo querendo satisfazer o nosso ego. Então, se os dois estão buscando, cada um por si, satisfazer o seu próprio ego, lógico que não vai ter tempo. Não vai ter tempo de ir à missa, não vai ter tempo de ajudar uma comunidade, não vai ter tempo de fazer uma coisinha ali pro outro.
Porque cada um tá preocupado consigo mesmo. O padre, na semana passada que eu fui, a gente teve uma formação da pastoral, eu faço parte de uma pastoral familiar, né? Eu faço parte do grupo de formação dessa pastoral. E a gente tava lá falando sobre os setores nessa conversa o padre falou pra gente que no catecismo, né? Quando os pais eles vão levar os filhos pro catecismo e vamos supor, fica 10 minutos a mais, né? A catequista tá ali explicando alguma coisa para as crianças e as crianças precisam ficar uns 10 minutinhos a mais ali com ela. Os pais acabam ficando até bravos, porque falam, não, porque daqui a pouco a gente tem que ir viajar para não sei onde. Então, olha o que os pais estão ensinando para os filhos, quando eles ficam bravos pela catequista continuar passando o ensinamento de Deus para eles. Esses pais, eles estão querendo que as crianças elas aprendam, mas eles mesmos estão mostrando para os filhos que eles estão vivendo para o mundo. Entendeu? Então, esse é um obstáculo muito grande, inclusive na educação dos seus filhos. Você ficar muito preso às suas coisas, ficar preso às suas necessidades. Então, quando o casal faz isso, acaba tendo distanciamento. Então, você pode falar pra mim, mas eu percebo, Carol, que o meu marido, ele é muito egoísta. Se você tá percebendo que ele é egoísta, entenda todo esse conceito que eu expliquei pra vocês, entenda que ele tá passando por uma situação em que o maior inimigo tá dentro dele e você, como esposa, precisa ajudar o seu marido a deixar de ser egoísta. Você precisa ajudar ele a enxergar que ele tá sendo egoísta. Se você consegue enxergar que é dele. Entendeu? Eu, por exemplo, no meu casamento, eu tenho muitas histórias pra falar de coisas que eu sempre achei que o Wellington foi egoísta. Eu sempre achei, por exemplo, quando eu fui fazer um intercâmbio e pra mim eu tava indo, e essa era a minha intenção. A minha intenção era, né, me especializar, ter ali o meu inglês mais fluente pra conseguir melhorar ali a minha questão profissional, né, e tudo mais. Então esse era o meu objetivo. Quando eu voltei, o Wellington tinha comprado uma moto, ele não tinha me falado nada, pra você ver como a gente não tinha, né, diálogo. E ele comprou e nem era assim, eu não tenho nenhum meio de transporte pra me locomover. Não, ele tinha um carro e ele comprou uma moto. Então assim, na minha cabeça ele tava sendo extremamente egoísta porque ele tava usando o nosso dinheiro pra comprar ali as coisas dele. Não tinha sido acordado aquilo. Então, pra mim, aquilo era uma atitude egoísta. E eu tenho outros exemplos também em que eu posso claramente dizer que ele foi egoísta. Só que, quando eu paro pra pensar e depois que a gente aprendeu a conversar e dialogar, eu consegui entender muitas coisas, muitos pontos de vista que na minha cabeça eram diferentes. Por exemplo, o fato de eu ir pro Canadá, na minha cabeça, eu tava indo pra construir, pra melhorar o nosso futuro. Só que pelo entendimento do Wellington, eu estava sendo egoísta. Então, quando a gente não tem diálogo no nosso casamento, a gente acaba fazendo coisas que o nosso cérebro, ele nunca vai dizer pra gente, olha, vai e faz aquilo ali, mas você tá sendo egoísta. Nunca vai dizer isso. Ele vai dizer pra gente que a gente tá certa, que a gente tem que fazer mesmo, que é isso aí, eu tenho que cuidar de mim e me dar N motivos pra que eu faça aquilo. Por isso que é importante a gente ter uma pessoa do nosso lado para abrir os nossos olhos, para mostrar o quanto a gente está sendo egoísta também. Então, o seu papel como esposa e o papel dele como marido é abrir os seus olhos, entendeu? E você abrir os olhos dele. Aí você fala pra mim, Carol, então tá, acabando essa live aqui, eu vou lá e vou falar pra ele, viu, você tá sendo egoísta. Não, aí você não entendeu nada, porque não é isso que tem que fazer, tá? É importante você entender que isso é um problema, vocês têm que resolver, o que é importante você entender é, não finja que isso não existe. Se você tem um egoísmo muito presente no casamento de vocês, não finja que não tá acontecendo nada. Essa é a maior mensagem que eu quero passar pra você. Isso é um obstáculo, sim, e isso pode acabar com o seu casamento, que é isso que eu quero que você entenda. Agora, esse não é o jeito certo de resolver esse problema, tá? Então, vamos lá que agora eu vou explicar pra vocês o jeito certo. Faz sentido aí? Vocês estão conseguindo captar a mensagem? Então vamos lá. Qual que é um jeito errado e um erro muito comum que eu vejo que nós mulheres temos, né?
a gente acaba, quando a gente tá no começo do casamento e tá tudo bem, tá tudo lindo, ok. Mas quando vem chegando a rotina, a gente vai definindo responsabilidades, e aí uma pessoa começa a deixar de fazer uma coisa aqui, principalmente o marido, né? Começa a fingir que não viu a loucinha ali que era dele. O que a gente faz? A gente acaba fazendo as coisas por eles, né? Muitas vezes. A gente acaba, pra não ficar brigando o tempo todo, porque falou e não adiantou, a gente acaba fazendo um papel de acabar fazendo as coisas por ele. E se o seu marido ele tem esse egoísmo dentro dele, quanto mais você faz as coisas pra ele, menos ele vai querer fazer. Então esse é um erro muito comum. Então se você é uma mulher que faz tudo pelo seu marido o tempo todo, mas percebe que ele é egoísta, você tá errando. Porque você não tá deixando com que ele treine esse olhar pra fora dele. Você não tá treinando o seu marido pra deixar de ser egoísta. Porque o que a gente faz com eles não é falar que eles têm que mudar alguma coisa. É conduzir, é orientar, é ajudar, é ter paciência e entender que é um processo. Então, quando você faz tudo pelo seu marido, acaba deixando que esse egoísmo cada vez mais se instale nele, você não tá ajudando, entendeu? Não é que você está atrapalhando, a sua intenção é boa, mas o fato dele ter esse egoísmo presente na vida dele, você acaba não ajudando o seu marido, entendeu? Então, o homem e a mulher também, quando é pego pelo egoísmo e quando as ações dessa pessoa, elas são ditadas pelo egoísmo, ela é uma pessoa que ela tenta a todo momento satisfazer esse ego. Então, se você tá a todo momento mostrando pra ela que ela tá satisfazendo o ego, esse ego, ele é insaciável. Ele é insaciável. Então, cada vez mais, ele vai procurar maneiras de satisfazer esse ego. Então, esse é um erro comum. E o que vocês precisam fazer? O que de fato vocês precisam fazer pra acabar com esse egoísmo no casamento? Primeira coisa que você precisa fazer é, junto com seu marido, levar ele para uma comunidade. Como assim uma comunidade? Eu quero que vocês entendam, e aí cada um no seu cenário consegue pensar em alguma coisa, em alguma maneira de vocês dois conseguirem ajudar outras pessoas, tá? E aí vocês podem até colocar aí no chat ideias, exemplos. Tem N maneiras de você fazer isso. E se seu marido falar, não, eu não quero, então deixa vir dele essa ideia. Ah, mas o que você, né? Pensa aí, o que você faria para ajudar alguém? Ah, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Então, vai você na ideia dele para que ele treine esse sair dele para ajudar outras pessoas. E aí você pode falar assim pra mim, Carol, mas aí que ele vai se achar mesmo, porque aí ele vai estar ajudando as pessoas e ele vai falar, nossa, eu sou o cara, não, faço tudo isso, ainda ajudo os outros. Pior que tem homem que é assim, viu? Mas quando você leva, por exemplo, no meu caso, eu e o Wellington, a gente atua numa comunidade cristã. E quando você tá numa comunidade cristã, com pessoas que fazem a mesma coisa que você, com pessoas que estão ali ajudando as outras, imagina o seu marido nesse cenário. Então ele tá lá, ele tá achando que é o cara, porque ele vai ajudar um dia em vários anos, porque tem isso. Inclusive, depois eu até vou indicar aqui pra vocês esse livro. Tem um livro que eu tô lendo que ele fala assim, olha isso, e é justamente isso que acontece com a pessoa egoísta. Ó, fala assim esse livro. Eu gosto de anotar trechos, né? Quando eu tô lendo livros, assim, eu sempre anoto as frases que mais me chamaram a atenção e que eu vou conseguir trazer pra minha vida, né? Tem um trecho do livro que fala assim: temos um lado fraco que não é exatamente mal intencionado, mas ainda assim, no final do dia, quer receber o máximo de crédito e atenção pública por ter feito o mínimo. Nós chamamos esse lado de ego. Então, não sei se vocês conseguiram captar a mensagem, que assim, às vezes a gente tem esse ego muito alto, muito inflado dentro da gente, e não é por mal, não é mal intencionado. Só que ele é tão presente que a gente acaba querendo todo o crédito, a gente acaba querendo que todo mundo fale, nossa, olha como ele é maravilhoso, como ele é incrível, por a gente ter feito isso aqui. Então isso é o ego. Agora, quando você vai para um ambiente, quando você vai para um lugar em que você tem pessoas, principalmente em comunidades cristãs,
Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando você vai para um lugar que as pessoas estão ajudando e quando você olha o que essas pessoas fazem, o tanto que elas fazem, o tanto que elas doam as suas vidas para ajudar o outro, quando o seu marido ele parar e olhar aquilo, ele fala, putz, eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não ajudo ninguém. Aí ele vai começar a falar, nossa, como aquele cara é bom. Olha aquele cara falando. Olha como ele é fera. E aí, quando ele vê esse cara falando, sabe o que esse cara vai falar? Ele vai falar, eu não faço nada, meu amigo. Quem faz é Deus. Deus é que faz. Deus é que me dá força. Deus é que me capacita. Aí ele vai cair na realidade. Porque a gente falar isso pra eles, a gente falar que ele tá sendo egoísta, a gente falar que ele tem que ajudar, não representa nada. Ele tem que sentir, ele tem que presenciar. Ele tem que sentir na pele que tudo aquilo que ele tá achando, do tanto que ele é bom e do tanto que as pessoas têm que fazer por ele, na verdade nada mais é do que o ego dele, deixando ele menor, deixando ele uma pessoa egoísta. Vocês conseguem entender? Conseguem compreender o quanto isso vai ajudar vocês? O quanto isso pode ajudar o seu casamento? Pode ajudar o seu relacionamento? Porque se você tem um marido que ele vive pro mundo, ele não vai viver pro casamento. Se você tem um marido que ele ainda pensa só nele, você precisa ajudar. Você precisa fazer com que ele comece a enxergar além do umbigo dele e ele consiga enxergar as pessoas ao redor dele, inclusive a família dele. É assim que ele vai conseguir enxergar, que ele não precisa satisfazer todas as vontades dele. Mulher bonita tem aos montes por aí, mas isso não significa que ele tem que trair a família dele. Quando você traz isso para o seu casamento e quando você traz esse entendimento, e isso com constância, tá? Porque até hoje, o meu casamento, ele é outro casamento. Eu nunca imaginei que a gente ia ter um casamento do jeito que a gente tem hoje. Mas até hoje a gente treina isso. A gente tem que ter o oposto do ego, é a humildade. Então a gente tem que ser humilde para entender que a gente tem que construir esse casamento bom todos os dias. Não vai ser só uma vez que você e seu marido vão ajudar uma comunidade e vai ficar tudo lindo e maravilhoso no seu casamento. Não é assim. O casamento, ele se constrói todos os dias, fazendo o básico, fazendo o mínimo, mas é todos os dias. É um se doar para o outro todos os dias, é o diálogo todos os dias, é lutar contra o egoísmo, porque, gente, o egoísmo, ele tá no mundo, ele veio no mundo desde aquela época lá de Eva, ele tá no mundo. Olha como ele é antigo, olha como ele é macaco velho. E a gente tem que lutar com ele todos os dias. É todos os dias. É oração, é família junto em oração, é ajudando as pessoas. É assim que a gente reconstrói nosso casamento. Certo? E o livro que eu ia falar pra vocês, que é esse que eu tô lendo, e que se você sente que você tem esse problema, porque às vezes o seu egoísmo ele não tá nem tanto no casamento, mas às vezes na sua vida profissional, na sua vida com os seus familiares ali, mãe, pai, tio, tia, você tem um pouco desse egoísmo. Então, esse livro ele é importante pra vocês como família, sabe? O livro se chama O Ego é Seu Inimigo, Como Dominar Seu Pior Adversário. É do Ryan Holiday. Acho que é assim que fala, Ryan Holiday. E ele começa contando nesse livro, primeiro ele começa contando a história dele, e você presta atenção na história e fala, nossa, esse cara é bom, olha tanto de coisa que ele fez, olha o prestígio que ele tem. Só que aí depois ele traz uma outra versão da história, que nessa mesma história em que ele pegou só os pontos bons, ele começa a contar tudo que aconteceu com ele, quantas vezes ele chorou, quantas vezes foi difícil, quantas vezes que ele foi mal intencionado. Então, ele começa a pensar, mostrar que o fato da gente ter esse ego muito presente na nossa vida, a gente fica cego para as coisas que a gente acaba fazendo e a gente só dá valor para as coisas boas que a gente faz. A gente acaba não vendo os nossos defeitos. O ego, ele deixa a gente cego para os nossos próprios defeitos, entendeu? Então, por isso que o seu marido, ele sempre vai achar que você tá errada e você vai sempre achar que ele tá errado. Porque acaba que o ego, ele deixa a nossa visão mais turva sobre os nossos próprios erros.
Então, essa é uma recomendação que eu dou pra vocês, de ler esse livro, que, pelo menos pra gente, assim, eu gosto muito de ler. O Wellington já não gosta muito, mas eu anoto essas coisas porque depois a gente conversa, sabe, sobre isso. Então, acaba que ajuda o casal. Isso aqui é uma ajuda pro casal, tá? Então, essa é uma orientação que eu dou. No Elo no Lar, eu converso muito com as minhas alunas sobre isso, sobre o ego, e a gente tem, né, mecanismos ali para poder curar isso, para poder tratar esse ego como a gente conversa muito, né? A gente tem situações específicas que a gente consegue tratar, ações do dia a dia, exercícios do dia a dia que a gente consegue colocar em prática para já ter resultado no casamento. Mas essa visão que eu passei para vocês hoje já vai conseguir fazer com que vocês, por conta própria, consiga já dar os primeiros passos para conseguir se livrar desse egoísmo no seu casamento, tá? Então, gente, é assim. Eu sei que se você tá com um casamento que ele tá ou à beira do fim, ou às vezes o marido até infelizmente já foi embora, o marido não tá mais aí, essa clareza que vocês precisam ter sobre o egoísmo, sobre o ego, sobre esse entendimento de Deus, ele é importante para você conseguir saber quais são os próximos passos a seguir. E esses próximos passos eu vou ensinar vocês no evento Casamento Restaurado, que é o evento que vai ter no dia 9 de novembro, às 9 da noite. Então, se você ainda não se inscreveu nesse evento, se inscreve, acabando a live aqui, se inscreve lá para participar, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui de vocês. Se vocês tiverem dúvida, agora é a hora. Deixa eu ver aqui, ó. A Elisete, a distância com meu esposo está acontecendo isso. Cada um por si. Ó, como posso ajudá-lo a deixar de ser egoísta? Elisete, eu não sei em que momento que você entrou da live, acho que você pegou esse momentinho final aqui. Mas busca isso, Elisete. Busca um lugar que vocês consigam participar de uma comunidade, em que vocês tenham referências de pessoas que fazem isso por muito tempo. E isso vai ser um exercício para vocês dois, sabia? É para os dois, para vocês conseguirem enxergar o tanto que essas pessoas, elas fazem pelo outro. E quando elas fazem pelo outro, você percebe que elas não se exaltam. Assim como eu não sei se você entrou na hora que eu falei de Maria, né? Que Maria, quando foi recebida, ela foi recebida, o anjo chegou até ela, né? Chegou na presença de Maria e falou que ela ia receber Jesus no ventre. Ela não se exaltou. Ela não se exaltou por ser a melhor entre as mulheres, não. Ela abaixou a sua cabeça e ela continuou servindo, entendeu? Então, a ideia é vocês dois colocarem isso na cabeça. E como você coloca isso na cabeça? Não é falando, é fazendo, é agindo, é buscando a presença de pessoas assim e dando essa ajuda. E toda vez que você ajudar, você vai ser tentada, porque eu contei essa história também, a história de Eva, você vai ser tentada a achar que você é a última bolacha do pacote. A gente é tentado sobre o ego o tempo todo. Então você vai ser tentada, mas é nesse momento que você tem que abaixar a cabeça e falar, não, eu sou uma serva de Deus. E o seu marido vai aprender isso também. Então, você como esposa e com a sabedoria que a gente tem e da forma que eu tô conduzindo o entendimento de vocês, vocês vão conseguir guiar o marido de vocês para que consiga fazer isso. E eu quero que vocês comecem a medir, sabe? De tudo que eu tô falando aqui, dessas... Acho que essa é a terceira ou é a quarta live? Acho que é a quarta live de edição especial. Tudo que eu tô falando aqui, quando a gente chegar lá no evento, no Casamento Restaurado, tudo isso vocês vão usar para aquele momento. Então, faz isso que eu falei, presta atenção. E se vocês não tiveram oportunidade de estar nas lives que já aconteceram, volta lá, assiste de novo, porque são meios, são oportunidades e são obstáculos que vocês vão aprendendo a construir e desconstruir para conseguir chegar para esse evento e aprender o que precisa ser aprendido. Tá bom, gente? Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não, acho que é isso. Então tá. A gente se vê então. Semana que vem eu ainda não fiz a agenda de lives. Não sei se vai ter live antes do evento. Mas se não tiver,
Eu espero vocês lá, tá? Vai ser no dia 9 de novembro, às 9 horas da noite. Então estejam lá, vai ser imperdível, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.